Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Bruno Tiburcio retornando por aqui, começando aí, né, mais uma disciplina. Essa disciplina é Técnicas de Posicionamento em Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética, tá? A aula que eu estou gravando nesse momento refere-se aí à aula do dia 1º de abril, terça-feira, tá? Essa aqui é a disciplina mais longa que nós teremos, tá bom? Nós vamos ter aí 15 aulas, né? 13 de conteúdo teórico, uma de revisão e finalmente a última de prova, tá? Então nós estamos aí agora na reta final, né? Vocês vão ter mais essa disciplina comigo e depois nós já entraremos aí em ética, que é uma disciplina bem curtinha, acho que se eu não me engano são 2 ou 3 aulas de parte teórica e a prova. Então assim, nós vamos ter um longo período juntos aqui agora, né? 15 aulas pela frente, então vamos estar juntos aí por pelo menos um mês e meio, né? Já estamos juntos há bastante tempo desde o final do ano, mas essa disciplina ela é mais extensa mesmo, tá? Nessa disciplina, gente, o que que eu tenho a dizer para vocês? Até o momento eu estava me esquivando um pouquinho de explicar alguma coisa sobre ressonância magnética, tá? Mesmo porque vocês terão uma vivência maior aí, né, com tomografia. Porém, nesse momento, nessa disciplina, eu vou precisar aí pegar as últimas aulas, né, a segunda metade da disciplina, para falar com vocês a respeito de ressonância, tá? Eu sei que alguns de vocês têm grande interesse somente em tomografia, mas a especialização trata de tomografia e ressonância, tá, gente? Então, lá no final, ah, não sei se não sei se nós vamos ter mais do que 5 aulas sobre isso, né? Mas eu vou falar com vocês aí, pelo menos as aulas finais aí, sobre ressonância, sobre como funciona, ah, qual que é a física que faz com que a ressonância funcione, tá? Que é uma física diferente da tomografia, porque assim, vocês vão perceber que na tomo nós temos uma tecnologia, uma física muito próxima do raio-x, tá? E quando nós vamos para a ressonância, nós estamos trabalhando aí com movimentação de átomos e não simplesmente com interação da radiação com a matéria, tá? Então, por isso que nós vamos perceber algumas mudanças, né? Vai ser um pouquinho mais chatinho de lidar, mas com certeza eu vou conseguir trazer para vocês aí o conhecimento necessário para que vocês pelo menos tenham um contato, né, com a parte de ressonância, beleza? Essas primeiras aulas aqui, gente, né, nós vamos tratar um pouquinho da parte histórica da ressonância, da tomografia, tá? Vou falar um pouquinho das gerações de tomógrafos com vocês. Então, hoje vai ser assim uma aula bem tranquila, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre raio-x e tomografia e tudo mais. Depois eu vou falar um pouquinho da parte histórica. Aí na próxima aula, eu acredito que já na próxima aula nós comecemos aí a falar sobre as gerações dos tomógrafos, né? Porque isso vai influenciar diretamente no nosso trabalho. Além disso, eu vou voltar a falar sobre alguns protocolos com vocês, tá? E vou voltar a revisar também toda aquela parte de dos dados técnicos, né, que a gente viu lá, ah, formação de imagem, mas só no caráter mais revisional. Vou falar com vocês sobre, principalmente, não especificamente sobre exames contrastados, mas especialmente sobre aplicação de contraste, tá? Quais são os benefícios e os riscos, né, de aplicação de contraste, como que nós devemos administrá-lo de maneira ah, consciente e precisa, né? Finalmente, nós vamos, como eu falei, vamos falar aí sobre protocolos de tomografia. Vou relembrar alguns protocolos com vocês. E aí, no final, nós voltamos, não, nós falaremos então sobre ressonância magnética, tá? Então, como sempre, né? Como eu sempre faço, vou postar essa aula para vocês aqui, né? Agora eu mudei um pouquinho a forma de postar. Inclusive, gente, só um recado. A, a pessoa- a gestão nova, né? Tanto o Leonardo quanto o Fábio, né? Que são, respectivamente, aí, o gestor e o coordenador, estão me pedindo, né? Estão pedindo para os professores de maneira geral da escola
mandar os links para que eles possam postar na plataforma nova. Eu não sei como é que está a questão de acesso, vou essa semana, vou correr atrás disso para entender como funciona essa nova plataforma aí, que não é mais aquele Classroom, tá? É uma plataforma da escola mesmo. E aí, a partir disso, né, a partir do momento em que a plataforma estiver funcionando belezinha 100%, aí eu não vou mais compartilhar as aulas com vocês, como eu estava fazendo, compartilhando os links no grupo, tá? Então, por enquanto, ainda eu vou compartilhar os links do grupo com vocês. E aí, a partir do momento em que a plataforma estiver funcionando belezinha, eles me derem um ok, aí eu paro de postar os links no grupo, como eu tenho feito nas últimas aulas, e começo simplesmente a mandar o material lá para que vocês possam acessar, porque inclusive vai ser uma forma aí de nós controlarmos a frequência de vocês, tá? Então, acho que é importante nós termos essa segurança aí, não só nossa da escola, como também para vocês como alunos, tá bom? Então, vamos nessa, né, gente? Já falei demais. Vamos ao que interessa, que é falar aí sobre tomografia e ressonância magnética, tá? E aí, para a gente começar o nosso bate-papo, eu já trago para vocês aqui uma pergunta. Deixa eu abrir o slide enquanto isso, né? E a minha pergunta é a seguinte: qual é a diferença, ou ainda, né, qual seria a semelhança entre tomografia e a nossa queridíssima radiologia convencional, tá? E aí, quando eu digo convencional, ah, vou abarcar aí na minha fala, né, toda a parte de radiologia digital também, tá? Que utiliza a mesma física e a mesma tecnologia, porém, ah, nós temos, né, semelhanças entre as duas áreas, tá? E aí minha primeira pergunta é justamente essa, né? O que é tomografia computadorizada e quais são as suas principais diferenças e semelhanças, tá? Para a radiologia convencional, tá? Então vamos lá. A tomografia, gente, a semelhança aí da radiologia, a semelhança, a craseado, né? A semelhança da radiologia convencional barra digital, ela vai utilizar a mesma radiação ionizante que nós utilizamos no raio-x, né? Então, essa radiação ionizante, ela vai interagir aí com as camadas atômicas, ou seja, núcleo e camada eletrônica, né? E desse modo, ela vai gerar radiação suficiente para que a gente possa gerar imagens do corpo. Só que a diferença, no caso, é que enquanto nós estamos realizando uma imagem chapada em 2D no raio-x, nós vamos ter uma imagem produzida em cortes tomográficos ou tomos, tá? Então, várias vezes eu já falei com vocês aqui, acho que com vocês, já devo ter falado alguma vez, mas nas turmas anteriores é que na radiologia, desculpa, na tomografia, nós pegamos o corpo, né, do paciente, o corpo do indivíduo, e metaforicamente fatiamos esse corpo como se fosse uma grande peça de mortadela, né? Aí a gente tem aquela questão, né? Vamos de novo associar aí as nossas aulas à culinária. Existem pessoas que têm um gosto por uma fatia de mortadela mais fininha, né? Como é o meu caso. Existem pessoas que gostam de uma fatia um pouquinho mais grossinha. Na tomografia, nós vamos ter esse mesmo mecanismo, tá, gente? Porque muitas vezes, se nós realizamos aí cortes mais finos, nós podemos perder um pouco em qualidade, porém nós podemos ganhar aí em eficiência, porque cortes mais finos nos dão um melhor detalhamento de patologias em fase inicial, tá? E na radiologia convencional, como nós estamos acostumados, nós vamos ter aí imagens a partir, né, imagens ósseas, a partir de sobreposição de imagens, né? Porque, por exemplo, se nós pegamos esse crânio em perfil, nós percebemos que nós temos a sobreposição de algumas imagens até que nós cheguemos ao outro lado. No caso da tomografia, nós já não temos isso, tá? Porque se nós temos aí um corpo fatiado, nós vamos ter, né, a interação a interação da radiação com os cortes e nós não teremos sobreposição de imagens, tá? Mas no fim das contas, no final do dia, quando nós encostamos a nossa cabeça no travesseiro e pensamos,
qual é a semelhança entre radiologia e tomografia, nós podemos pensar o quê? Que a tomografia ela é uma junção de um equipamento de raio-x com computadores programados para produzir imagens de alta qualidade, tá? Então, basicamente, essa seria a minha maneira de introduzir aí onde que a radiologia convencional se assemelha à tomografia, beleza? E aí, gente, o que que nós podemos pensar de tomografia, né? E aí eu até fico pensando que nós tratamos aí sobre diversos assuntos, né, bastante complexos até agora. Falamos de patologia, falamos de dados técnicos, falamos de ah, anatomia, e agora eu estou dando essa breve introdução a vocês aqui de a respeito da tomografia. Não sei se vocês já tinham pensado a respeito disso, se vocês já tinham informações a respeito dessas coisas, tá? Mas a tomografia, ela oferece um estudo mais detalhado do que a radiografia comum. E aí, se nós observarmos essa imagem ao lado aqui, nós percebemos que nós temos aí as mesmas estruturas que estão sendo levadas em consideração. Ou seja, no caso aqui, a figura a mais à esquerda, nós temos um PA de tórax. E a figura mais à direita, nós temos aí uma tomografia em corte, uma tomografia no- em corte coronal, tá? E aí aqui não é o corte que é realizado, mas sim a reconstrução no plano coronal, beleza? E nós temos as mesmas estruturas retratadas, porém com uma diferença, tá, gente? A diferença é que, além de eu conseguir avançar um pouco mais do que a radiografia comum, na tomografia eu consigo fazer cortes cada vez maiores, por quê? Porque não existe uma limitação de estruturas, né? Eu vou programar o meu scout, né? Ou seja, onde meu exame começa e onde meu exame termina, de acordo com a minha necessidade. E aí vocês percebam aqui o seguinte, que conforme nós vamos andando em relação ao corte, nós visualizamos diferentes estruturas, o que no raio-x, na radiografia comum, não acontece, né? Porque, de novo, nós temos uma sobreposição, né? E aí, se nós pudermos escrever isso aqui, por exemplo, nós estamos vendo aqui que nesse raio-x nós temos aí a cúpula diafragmática, nós temos o pulmão, mas esse pulmão ele está sobreposto por arcos costais, coração, coluna torácica, as mamas da paciente. Nós vemos aqui a sombra das árvores brônquicas e a parte óssea desse paciente. Enquanto que na tomografia, o que nós estamos vendo? Conforme nós avançamos e conforme nós brincamos aí com filtro, com os filtros e com o janelamento, nós passamos a ter acesso a mais informações do que nós teríamos se fosse no raio-x, tá? Por isso, gente, que nós conseguimos realizar imagens de alta resolução em ossos também, tá? Ossos também são visualizados em tomografia, mas também nós conseguimos imagens de alta resolução de cérebro, rins, fígado, coração, entre diversos outros órgãos e tecidos. Além disso, né, além de conseguir enxergar muito bem aí os órgãos e tecidos que compõem o nosso organismo, nós conseguimos enxergar algumas patologias, tá? Como, por exemplo, os AVCs, que nós já conversamos lá em patologia, aneurismas, que nós também flertamos ali com a ideia de patologia, embolias, tumores, entre outras patologias que nós sabemos que existem e que muitas vezes nós já até fomos pacientes aí em um exame de tomografia nessas situações, tá? Então, é isso, gente. Vamos lá. A tomografia funciona basicamente como um exame de raio-x que enxerga em 360, já que os cortes realizados podem ser estudados de qualquer ângulo. Na tomografia, o tubo de raio-x gira em torno do paciente, gerando a imagem, tá? E aí, gente, é importante nós lembrarmos do seguinte, que enquanto nós temos um tubo de raio-x, né, um único tubo de raio-x na radiologia convencional, numa radiografia comum, e aí eu falei para vocês que a tomografia seria mais ou menos, né, a junção de um tubo de raio-x com computadores programados para produzir imagens de alta qualidade. Nós temos um outro diferencial aqui. Por quê? Porque além de nós termos aí a,
a esqueci a palavra agora, mas a ligação entre dois tipos de equipamentos, nós temos também o seguinte: a disposição do tubo de raio-x e a disposição dos detectores é bastante diferente, tá? Por isso que nós conseguimos realizar imagens em alta resolução. Na verdade, eu acho que hoje, na aula de hoje, nós conseguimos inclusive avançar um pouquinho e falar um pouquinho sobre os componentes do tomógrafo, tá, gente? Eu vou medindo o tempo aqui e se o tempo me permitir ficar dentro dos 40, 50 minutos, que normalmente eu posto aula para vocês, aí eu falo sobre isso, tá? Então, gente, só para recapitular, nós temos ali no equipamento de tomografia alguns dispositivos que vão permitir a produção de imagens de maneira diferenciada, tá? Como eu falei para vocês, no raio-x nós temos a produção de uma imagem 2D e no caso da tomografia nós conseguimos realizar imagens em 2D, porém com reconstrução em 3D. Por quê? Porque nós temos um dispositivo chamado Gantry. Esse Gantry ele permite a rotação do tubo de raio-x e dos detectores em volta do paciente e por isso nós temos acesso a mais informações do que simplesmente no raio-x convencional. Beleza, gente? Então vamos lá. Então, ó, basicamente é isso que acontece, tá? Infelizmente a imagem ficou cortada aqui, mas aqui, ó, nessa pontinha nós temos o tubo de raio-x. E aqui nós temos os detectores, ó, e o paciente como eixo central aqui dessa imagem, tá? O que está acontecendo aqui, gente? Para a geração de imagem na tomografia, o Gantry, né, ou seja, o conjunto tubo-detectores vai girar 360 graus em torno do paciente, tá? Mas como que isso vai ser transformado em imagem? Os detectores de fótons no caso, transformam os fótons de radiação, tá, que vão ser emitidos aqui pelo tubo, que vão ser detectados pelos detectores em sinal analógico e posteriormente em sinal digital. Os sinais identificados pelos detectores são enviados para ao computador para serem convertidos em imagens, tá? Então, aqui nesse momento, gente, ao invés de eu explicar a física por trás da produção de radiação, eu vou explicar a física por trás da produção da imagem. Produção da radiação, vocês já entendem que quando há um fotoincidente de radiação e ele interage aí com as camadas eletrônicas ou então com o núcleo do átomo, e quando esse fotoincidente ele bate ali e expulsa um átomo da camada, um elétron da camada eletrônica, ou então interage com o núcleo, alterando aquele núcleo de alguma forma, nós temos então a formação do raio-x. Nesse caso, qual vai ser a física, a lógica por trás da produção da imagem? O mesmo fóton incidente, aí, o mesmo fóton de radiação, vai ser emitido pelo tubo. Esse fóton ele vai interagir com o corpo do paciente, com os átomos do corpo do paciente, e vai passar direto aí, né, dependendo da situação, se for uma estrutura mais densa, ele vai ficar retido, se for uma estrutura menos densa, ele vai passar direto, tá? E aí nós vamos capturar aí esses fótons pelos detectores. Agora, interessante porque esses detectores, o que que eles vão fazer? Eles vão transformar aí, né, eles vão mandar essa informação para o computador e vão transformar esse sinal, esse fóton de radiação em um sinal analógico. E depois de um tratamento aqui pelo computador, pelo software, né, que está rodando aí o programa de tomografia, vai transformar esse sinal em um sinal digital. E aí é onde nós temos acesso à imagem em 3D, né, como nós estamos acostumados a falar, beleza? Eu acho que não é tão difícil entender. Uma vez que você consiga visualizar aí como que as coisas acontecem, não é tão difícil entender a produção da imagem na tomografia, beleza? Vamos seguir aqui. Essas questões aqui, gente, faz parte do meu material mais antigo. Depois eu vou postar essas questões para vocês lá no formulário, como sempre, tá? E aí vocês vão fazendo aula a aula, como a gente está acostumado, beleza? Agora, antes de passar para a parte dos componentes do tomógrafo, deixa eu falar com vocês aqui um pouquinho, e vou contar um pouquinho para vocês a respeito da história da tomografia, tá? Porque, por enquanto, eu estou falando com vocês
sobre como que a tomografia funciona. Eu já mencionei o nome de alguns equipamentos aí que compõem o tomógrafo, mas nós precisamos estabelecer da onde que esse equipamento veio, tá? Qual foi o processo que levou a um cara lá no passado chamado Hounsfield, Godfrey Newbold Hounsfield, a juntar um equipamento de raio-x com um computador e começar a produzir imagens tomográficas, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, gente. Tive um pequeno problema aqui no meu sistema de gravação, mas vamos retornar aqui. Então, como eu estava falando com vocês aí, lá nos anos de 1900, entre os anos de 1940 e 1950, se eu não me engano, tá? Depois eu confirmo a data com vocês. Se eu não me engano, em 1900, meados de 1947 aí, existiam, né, pessoas que estavam muito preocupadas aí com tecnologia, com o descobrimento de novas utilizações para química, física, né? Eu acredito que o século XIX foi um século bastante, o século XIX, não, desculpa, entre o final do século XIX e o começo do século XX ali, né? Pelo menos os primeiros 50 anos foi um momento muito produtivo, né? Nós tivemos diversos cientistas aí renomados, né? Que viveram nessa época, como por exemplo Marie Curie, Albert Einstein, o próprio Oppenheimer, né? Que foi o criador da bomba atômica. Quem mais que eu posso citar para vocês aqui? Feynman, deixa eu pensar aqui, diversos, né? Tem diversos nomes aí, né? Rutherford, né, também. Então, assim, tem diversos nomes de pessoas associados ao descobrimento de novas tecnologias. Um desses nomes, tá? Desses cientistas aí, né, que estavam preocupados aí justamente com o desenvolvimento de novas tecnologias e a aplicação dessas tecnologias no, 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 no nosso bem-estar, né, o bem-estar humano, foi um cara chamado Godfrey Newbold Hounsfield, tá? E qual que era a ideia dele? A ideia é que ele pegou o raio-x, né, o exame de raio-x e falou, opa, se eu fizer algumas alterações aqui, eu posso tirar mais informações do que um raio-x convencional me traz, tá? Então a ideia dele era pegar o raio-x e falar assim, opa, deixa eu mudar essas coisinhas aqui, deixa eu fazer alguns pequenos ajustes e com esses ajustes eu vou tirar mais informação e posso melhorar o diagnóstico de doenças, por exemplo, tá? Então, a ideia inicial dele era estudar o interior de objetos tridimensionais a partir da reconstrução de imagens obtidas pela absorção de radiação, tá? Então, lá nos primeiros protótipos, qual que era o elemento que produzia radiação do equipamento do Hounsfield? Era um carinha chamado, né, era uma fonte emissora de radiação gama chamada de ameriço 241. Agora, olha que coisa interessante, gente. Momento curiosidade aqui. Porque esse Ameriço 241, de novo, tá, gente? Nós tivemos aí ao longo dos anos pessoas preocupadas em descobrir elementos, em descobrir propriedades físicas e aplicar na nossa vida, tá?
Esse Hounsfield, ele entendia, por exemplo, que lá os equipamentos mais antigos, né, eles tinham uma fonte emissora de radiação, que atualmente no raio-x hoje nós temos o tungstênio, né, como elemento radioativo, aliás, elemento radioativo não, desculpa, como elemento emissor, tá? E aí a gente entende as interações lá que os elétrons são acelerados em direção ao alvo, tá? O alvo de tungstênio ele vai receber essa carga aí de elétrons e aí ele vai produzir radiação, mas naturalmente ele não produz radiação, né? Ele não é um elemento radioativo. No caso do ameriço 241, ele é uma fonte emissora de radiação, tá? Não é mais utilizado na tomografia. Sabe onde esse ameriço 241 é utilizado? Ele é utilizado nesses sistemas. Não sei se vocês já viram em shopping, em alguns prédios, que nós temos um sistema de combate ao incêndio, são como se fossem umas gradezinhas que ficam grudadas assim no teto, tá? Aquilo lá chama-se sprinkler. Na verdade, eu não sei. Eu sei que tem alguns que são sensores de radiação, tá? Sensores de temperatura, e outros são os ditos sprinklers, né? Que são por exemplo, quando a fumaça sobe e é detectada ali que tem um princípio de incêndio, alguma coisa, esses sprinklers eles acionam e começam a disparar ali uma chuva, né? Dentro da sala para combater o incêndio. O Ameriço 241 atualmente, ele é o elemento que ele vai dentro, ele é o elemento que reconhece essa quantidade de fumaça que está na atmosfera. Então, pensa só, lá no passado ele era um elemento radioativo utilizado em equipamentos de raio-x e tomografia, e hoje ele é utilizado para uma atividade completamente diferente, que é ser um dos sensores, uma parte importante de um sensor que detecta fumaça, né, e calor em um ambiente que está sofrendo ali um princípio de incêndio, tá? Então percebam, né, a evolução das tecnologias aí que foram sendo descobertas, tá, gente? Então vamos lá. Então, ó, no primeiro estudo em seu protótipo, Hounsfield adquiriu a imagem do objeto após 9 dias, com tempo de processamento de aproximadamente 150 minutos. Ao acrescentar o tubo de raio-x ao conjunto e por conhecer melhor essa fonte de radiação, reduziu o tempo de aquisição das imagens para 9 horas. Vamos lá. O Hounsfield, um cara meio doido, né, falou assim: bom, deixa eu ver, deixa eu fazer alguns testes aqui. Num primeiro momento, ele não utilizava nem o tubo de raio-x para processar, para fazer essas imagens. Ele fazia com que o ameriço 241 interagisse o, com o objeto. Esse objeto, depois de 9 dias exposto à radiação, ele produziria ali um espectro que seria, né, esse equipamento todo que ele tinha produzido seria acoplado ao computador, e depois de 9 dias desse, desse elemento radioativo, o ameriço 241, interagindo com esse objeto, os dados recolhidos ali eram transmitidos a esse computador e levava-se aí, mais ou menos, se a gente fizer as contas, né? 120 minutos são 2 horas. 150 minutos são 2 horas e meia. Imagina, 9 dias tomando radiação direto para depois, para 2 horas e meia depois aí, nós obtermos uma imagem, tá? Então, assim, o tempo era extremamente longo. Agora imagina, né? Se nós tivéssemos essa mesma tecnologia, nós precisássemos manter um paciente deitado, parado, num tomógrafo rudimentar por 9 dias, e depois desses 9 dias ainda esperar mais 2 horas e meia para processar a imagem, tá? Então, não seria algo inteligente. Aí, quando o Hounsfield percebeu que ele poderia acrescentar o tubo de raio-x e utilizar essa radiação produzida pelo tubo, ele já conhecendo, né, melhor essa fonte de radiação, o que que aconteceu? De 9 dias passou para 9 horas, o tempo de aquisição da imagem. E, consequentemente, nós tivemos aí um tempo de processamento muito menor também, tá? E aí, ó, para que que era, para que o primeiro tomógrafo foi projetado? Falei 47, mas na verdade não é 47, tá, gente? Falei entre os anos
40 e 50, mas na verdade um pouquinho mais para frente. Foi nos anos 70, tá? Claro que esses estudos eles demoraram bastante tempo aí, né? O Hounsfield não começou a estudar isso num dia e no outro ele descobriu. Então foram anos de estudo até que ele, no primeiro protótipo dele, né, no primeiro equipamento aí já idealizado, qual que era o objetivo dele? Obtenção de imagens do crânio, tá? E aí, em 1972, ele, já com o tomógrafo pronto, ele realizou o primeiro exame, tá? Tal imagem obtida mostrou um cérebro com algumas alterações patológicas, contendo imagens de substância branca, cinzenta e calcificações. Então, gente, essa aqui é a primeira imagem produzida aí por um tomógrafo. E aí aqui as datas elas acabam se contradizendo um pouco, né? Porque no material tá 1972, essa imagem tá 1971. Basta dizer que foi mais ou menos nessa época e que essa era a imagem que foi produzido, tá? Então percebam, gente, que lá no passado era o tomógrafo era algo extremamente desconfortável, né? Era um equipamento assim muito rudimentar, a imagem não saía boa, né? Vocês podem perceber que ainda assim, mesmo não saindo uma imagem boa, né, toda quadriculada, né, toda esquisitona, ainda assim você chega a algumas conclusões, tá? Diferente, por exemplo, 2020, né, essa imagem aqui dos anos 2020 já em diante, né, onde você percebe uma limpidez aí no parênquima cerebral, por exemplo, tá? Então, é por isso que é importante nós sempre trabalharmos em cima de buscar novas tecnologias. Costumo dizer o seguinte, gente, que as tecnologias existem para que nós possamos resolver os BOs das nossas vidas, tá? Então, o fogo foi descoberto lá no passado, por quê? Para que o homem pudesse não comer mais carne crua. Bateu uma pedra na outra, o raio pegou fogo, o raio atingiu uma árvore e pegou fogo, finalmente conseguimos dominar o fogo. E assim tem sido desde então, tá? Então, fiquem aí com essa imagem dos anos 70 e essa imagem dos anos 2020. Beleza? Aí, dando sequência, tá, gente? Esse método de observação ganhou grande repercussão, já que agora seria possível a avaliação de tecidos moles, ou seja, músculos e vísceras, que anteriormente só era possível via abordagem cirúrgica. Ou seja, gente, lá no passado, antes de nós termos tomografia, o que precisava acontecer? Para diagnosticar uma patologia, precisava colocar o cara em cima da mesa de exame, no centro cirúrgico e abrir o camarada. Simples assim, tá? Com o advento, né, das tecnologias aí, da tomografia, o que que passou a acontecer? Não abre mais o sujeito, não coloca o cara em risco de vida antes mesmo de diagnosticá-lo. A partir de agora, nós vamos realizar imagens tomográficas, vamos entender o problema do indivíduo e só assim nós partiremos aí para um procedimento cirúrgico, se for necessário, senão a gente trata com algum fármaco. Então percebam, gente, que o avanço, né, mais uma vez, o avanço dos exames de imagem, né, de diagnóstico por imagem, eles são extremamente importantes na história médica. E aí uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: a radiologia, eu já falei isso para vocês, a tomografia, ela não substitui a radiologia, assim como a ressonância não substitui a tomografia. Por quê, gente? Porque são exames que se complementam, tá? São exames que, por exemplo, se você quiser visualizar simplesmente a imagem de uma fratura em rádio Iuna, por exemplo, é muito mais fácil você realizar um raio-x do que realizar uma tomografia. A não ser que essa fratura tenha afetado partes moles e tenha causado uma série de outros problemas. Ainda assim, para ver o osso, o melhor exame é o raio-x. Para ver a interação entre osso e partes moles, sendo intermediária aí entre o raio-x e a ressonância, tomografia é um excelente aliado. E agora eu quero ver mais partes moles relacionadas principalmente à articulação. Preciso ver líquido ali dentro, preciso ver cartilagem, preciso ver músculo, preciso ver tecido conjuntivo. Opa, legal utilizarmos a ressonância, tá? Então percebam que existe essa ligação entre todas as áreas de conhecimento aí, tá, gente? Agora vamos um pouquinho mais adiante.
Da primeira geração de tomógrafos, ou seja, da década de 70, corrigindo a informação que eu passei para vocês aí, para os equipamentos mais modernos, o tempo de varredura caiu de 5 minutos para alguns segundos com a aquisição de centenas de imagens. Lembra que eu falei para vocês lá no passado? O primeiro protótipo, que nem tinha o tubo de raio-x acoplado, ele demorava 9 dias e processava a imagem em 2 horas e meia. Colocou o raio-x, passou para 9 horas e alguns minutos aí para a aquisição da imagem. Começou a trabalhar um pouco mais aí, né? Começou a acrescentar novas tecnologias. Nós caímos para 5 minutos e finalmente nós caímos aí de alguns segundos para adquirir as imagens. E nós não adquirimos somente uma imagem, tá? Mas adquirimos centenas de imagens, tá? Então percebam aí que a depender do fabricante, a depender da tecnologia aplicada no tomógrafo, né? A geração do tomógrafo também, que nós falaremos aí na próxima aula, você percebe que você tem um avanço muito grande, né? Um aliado muito grande aí em relação ao diagnóstico por imagem por meio da tomografia, beleza? Então, mais algumas questões, depois eu posto para vocês lá. E, finalmente, essa parte de revisão de planos e eixos eu vou passar, tá? Acho que a gente já falou bastante de planos e eixos. Nesta aula aqui eu não vou revisar nada com vocês. E aí, se eu julgar conveniente, aí eu relembro um pouquinho com vocês aí a questão de planos e eixos, principalmente a plano sagital, plano coronal e plano axial, tá? Então, deixa eu pular aqui. E vamos aí, então, finalmente, para os componentes do tomógrafo, tá, gente? Que vai ser o último item dessa aula de hoje que eu vou falar com vocês, tá? O tomógrafo, ele tem uma série de componentes, porém existem alguns principais, que é o que eu vou contar para vocês agora, tá? E entre os componentes principais do tomógrafo, né, o principal mesmo, o que faz a mágica da tomografia acontecer, é esse cara aqui chamado de Gantry. Eu tinha um aluno que falava que, inclusive, esse Gantry se parecia aí com as rosquinhas do Homer Simpson, tá? Sou obrigado a concordar com ele. O Gantry ele é a estrutura principal do tomógrafo, onde se encontram os tubos de raio-x e os detectores. Então, essa parafernália toda, a parafernália toda aí de tubo de raio-x e os detectores de radiação está todo esse conjunto está acoplado dentro dessa estrutura chamada de Gantry, tá? É claro que hoje, né, nós temos um visual muito mais agradável, né, se você for pensar bem, cheio de curvas e tudo mais, né? Até para que o exame não assuste tanto, né? E aí nós entramos naquela questão de humanização do atendimento, né? Existem alguns exames, por exemplo, dentro da tomografia, da ressonância, nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas existem aí o uso de fone de ouvidos, né? Com músicas tranquilizantes. Esqueci o nome agora do nome da terapia, mas a utilização de terapias aí para atenuar algumas emoções como estresse e nervosismo, por exemplo, né? Então, toda essa parte estrutural do equipamento foi trabalhada justamente para que o atendimento ficasse mais humanizado, tá? E aí nós temos o Gantry como estrutura principal do tomógrafo, tá? No Gantry nós vamos ter algumas outras coisinhas também. Nós vamos ter um painel de controle, onde nesse painel a gente consegue alterar algumas configurações, como por exemplo, angulação e altura, tá? Lembra sempre, gente, que no tomógrafo, né, na tomografia, nós vamos ter um computador acoplado. Então, todos os protocolos da tomografia vão ser aplicados lá no computador. Porém, alguns ajustes podem ser feitos aqui no Gantry, tá? Justamente por uma questão aí até de conforto do próprio paciente. Ó, vocês percebam aqui, ó, que tem tipo um tablet aqui, né? Onde você consegue acessar algumas das configurações nesse belíssimo equipamento da Siemens, sem fazer propaganda, tá, gente? Então vamos lá. Outro equipamento bastante importante, né? Já que nós vamos posicionar o nosso paciente deitado para a realização da tomografia, é a mesa de exame, tá? A mesa de exame, você acomoda o paciente ou objeto de estudo. E aí, nos equipamentos mais novos, nós contamos com uma tecnologia bastante interessante. Por quê? Assim como o Gantry gira em torno do paciente e se movimenta em relação ao paciente, em relação ao eixo que o paciente está deitado, né? A mesa de exame nos equipamentos mais modernos, ela também se movimenta, tá?
Essa movimentação, nós vimos lá em dados técnicos, chama-se incremento, que é justamente essa movimentação. Enquanto o Gantry gira de um lado e se movimenta para o lado do paciente, a mesa ela tem esse incremento em que ela vai entrando em direção ao Gantry justamente para melhorar a qualidade dos cortes tomográficos, tá? Aí nós vamos ter o computador, que é o local onde se processam e se manipulam as imagens, né? E aí nós já falamos também lá em dados técnicos, vamos revisar um pouquinho, que nós temos aí toda a questão de protocolos, MPR, que é a plataforma multiplanar, ah, enfim, todos os ajustes que nós faremos para que o exame seja perfeito serão realizados no computador, tá? No computador também nós conseguimos ver as informações importantes sobre o paciente, né? A ficha dele, o nome, idade, sexo, ah, enfim, diversas informações a respeito do paciente, né? E os parâmetros que são definidos para cada exame. Então é mais ou menos assim. Nós temos o equipamento e possuímos as nossas colas aí para que a gente possa conseguir fazer o nosso trabalho com perfeição, tá, gente? E por fim, nós vamos ter a bomba injetora, que na maioria dos equipamentos mais modernos, principalmente, nós vamos ter a injeção de contraste, tá? Essa bomba injetora, ela é utilizada justamente para administrar o contraste no paciente. Lá no passado, a gente tinha o costume aí, né, em alguns exames ainda, em algumas clínicas mais antigas, há o costume de injetar o contraste, dependendo do tipo de exame, injetar o contraste na seringa, tá? Hoje isso aí está caindo cada vez mais em desuso, mas no país como o Brasil, que é um país emergente, né, onde nós temos aí algumas tecnologias que não chegaram, ainda assim, alguns exames, a injeção de contraste é na seringuinha lá. Mas nos equipamentos mais modernos, mais atuais, nós temos a bomba injetora, que ela tem inclusive aí uma dimensão toda de pressão, de quantidade de contraste por segundo e tudo mais, né? Vai ser realizado, né, a manipulação dessa bomba injetora. Normalmente deveria caber à enfermagem, mas é sempre bom que nós, como técnicos, também possamos aprender a mexer, porque nem sempre nós teremos a enfermagem disponível aí para nos ajudar, tá? Não digo isso, gente, em relação a clínicas, tá? Porque as clínicas elas têm um tratamento mais diferenciado. Mas eu digo em relação a hospitais que possuam equipamento de tomografia, tá, gente? Porque a gente sabe que em hospitais a correria é um pouco maior e muitas vezes a equipe de enfermagem não consegue atender a nossa demanda. Diferente de uma clínica que existe um profissional ou uma profissional, né, um enfermeiro ou enfermeira, né, um técnico de enfermagem específico para atender aquela sala de exame, né? Então aí a gente consegue ter uma facilidade maior aí para injeção de contraste, punção veia, entre outros aspectos, tá, gente? Pessoal, por hoje é só, tá? Na próxima aula eu até posso começar a revisar um pouquinho. Na verdade, assim, eu vou fazer o seguinte: na próxima aula eu vou falar especificamente a respeito das gerações de tomógrafos. E quando nós começarmos aí a falar sobre os protocolos novamente, aí eu reviso aquela partezinha lá dos eixos, dos planos de eixos, que eu sei que está todo mundo careca de saber, mas é sempre importante nós revisarmos, porque é uma coisa que vai acompanhar a nossa vida profissional para sempre aí, caso queiramos nos aposentar como técnicos em radiologia. Gente, beleza? Por enquanto é só, então essas primeiras aulas aí serão gravadas, tá? E aí essa condição de aula gravada ou não vai depender muito do meu acordo com a gestão da escola, tá? Porque como eu falei para vocês, provavelmente eu devo assumir uma turma presencial a partir dos próximos dias e aí eu vou ter que entrar. Não vou ter condições de entrar ao vivo com vocês como eu deveria, né? Mas eu vou bolar uma estratégia aí para que pelo menos uma noite por semana e a noite de sexta-feira talvez será escolhida, tá? Que, que vai ser a noite livre que eu tenho. E aí eu entro com vocês para fazer uma revisão e tirar uma dúvida, e tirar algumas dúvidas. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.